E aí pessoal, Celso de novo. Agora é só para continuar a aula de ontem, tá? Para não ficar muito comprida e para não misturar o Word e o Excel e enfim. Eu separei essa aula porque eu acabei gravando numa aula só, porque eu me empolgo mas eu senti a necessidade de separar a explicação do Word e a explicação do Excel. Até porque as pessoas às vezes têm interesses diferentes. Então, para quem quer uma explicação da introdução das macros voltada para o Excel, pega essa aula aqui e a voltada para o Word. Como a gente habilita a faixa de desenvolvedor no Excel, que é da mesma forma que no Word, mas é só para reforçar. Arquivo, opções, personalizar faixa de opções, desenvolvedor, clicou, habilitou, ok. Observem que habilitou aqui a opção desenvolvedor, certo? Então vamos supor que você tem aqui uma planilha de contas mensais aqui. Eu vou só fazer uma rapidinha aqui para que você entenda do que eu estou falando. Olha só. Tá? E aí todo mês você tem que preencher ela e alterar. Então aqui eu coloquei uma coisa, aqui outra. Mês que vem você precisa criar uma nova planilha para contemplar, vamos dizer assim, dados parecidos. Você vai ter lá janeiro, fevereiro. É um exemplo que eu estou dando. Poderia ser os dias da semana, poderia ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, poderia ser os 30 dias do mês, qualquer coisa. E aí olha só. Eu tenho que toda vez clicar com o botão direito aqui, mover ou copiar, criar uma cópia e tal coisa, toda aquela coisa, certo? Então olha só o que nós podemos fazer. Plano. Vamos botar aqui versão 1, tá? Só para diferenciar. E aí olha só o que nós podemos fazer. Tá aqui o nosso modelinho, certo? Não vou refinar mais porque o objetivo da aula não é esse, é te mostrar as facilidades. Então eu posso vir aqui e gravar uma macro, ou eu posso vir aqui e gravar uma macro, você que escolhe. Então, estou gravando uma macro. Qual é o nome dessa macro? Cria planilha. Tá? Bota uma descrição aqui, mas enfim, não vou fazer isso. Se eu quiser colocar uma tecla de atalho aqui, eu já posso colocar. Por exemplo, se você colocar, só que tem um detalhe, você tem que cuidar para não sobrepor as teclas de atalho que você já usa no seu dia a dia. Por exemplo, se você colocar Ctrl P, você fura a questão do atalho de impressão, por exemplo. Então eu procuro às vezes não colocar nenhum atalho de teclado, ou se eu colocar, eu coloco assim teclas bem exóticas que fogem das padrões, tá? Então ok, olha só o que eu vou fazer. Tem aqui o primeiro, botão direito, mover ou copiar, criar uma cópia, mover para o final. Ok. E aí nessa planilha que está selecionada, eu vou pegar e vou mudar o nome para a versão 2, certo? E aí, claro, tem um problema. Eu vou só apagar aqui e vou deixar só a versão. Por quê? Porque daí você depois só clica ali e coloca 2 do ladinho. Dei um Enter e vou vir aqui, porque é aqui que a gente escreve os dados, certo? E deletei e deixei selecionado o primeiro intervalo. Prontinho, gravei minha macro, parei. Olha só. Tá, Celso, mas o que aconteceu na prática? Na prática, nós demos um comando agora, tá? Você que vai começar a gravar macros, você vai entender. Nós demos um comando que pega a planilha atual, faz uma cópia dela, manda para o final, para a parte mais à direita aqui da lista de planilhas e apaga tudo que está escrito ali. Então eu vou fazer outros scripts aqui, certo? E aí olha só o que nós vamos fazer agora. Se tudo deu certo na nossa macro, nós vamos poder agora criar uma nova planilha aqui. A única coisa, né? Vamos pegar aqui essa planilha e vamos renomear ela aqui, certo?
Para renomear, basta dar um duplo clique ou escolher a opção com o botão direito renomear. Tá? E olha só. Vamos lá. Macros. Cria a planilha. Vou executar ela. Olha só o que aconteceu. Criou uma nova planilha, manteve a anterior, certo? E apagou os dados. E aí bastaria você vir aqui e colocar versão 3 e assim sucessivamente você vai trabalhando. Tá? Então essa é uma das grandes facilidades que tem de você usar macro. E aí, se você entende de programação de Visual Basic, vamos lá dar uma olhadinha no código. Olha só, aqui no Excel é um pouquinho diferente a estrutura. Aqui tem os módulos, ó, o módulo 1, aqui está a macro que a gente gravou. Então aqui, ó, por exemplo, o que eu faria aqui para melhorar esse código? Tá? Só para dar um exemplo do que é gravar uma macro e depois melhorar o código, certo? Então vamos lá. Estou tirando aqui uma linha. Tá? Eu tô só aqui, pessoal, eu tô ficando quietinho porque eu tô fazendo a programação aqui, tá? Mas eu já te mostro, olha só o que nós vamos fazer aqui. Vamos fazer diferente. Em vez de fazer isso aqui, ó, vamos deixar assim, tá? Tá? Fiz uma pequena alteração aqui, que você não deve estar entendendo grandes coisas, mas vamos lá. Vamos de novo aqui. E vamos ver se, obviamente, pode acontecer de eu acabar errando um código, é normal. Então, ó, estou preenchendo o próximo mês aqui. Alt F8, criar planilha, executar. Opa! Ah, aqui, ó. Aqui eu só coloquei a variável, mas não coloquei da onde provém. Isso, olha só. E aí eu vou só dar um continuar aqui. E olha só, digite o número da planilha. Então, versão 3, versão 4. Ok. Vamos ver aqui. Olha só. Opa, aqui tem uma sobrando. Vamos excluir essa aqui. Excluir. Versão 4. Vamos preencher a versão 4? Ó, vamos lá. Certo? Alt F8. Executar. Estamos na 4, então vamos para 5. E olha só. Viram? Então, essa é a facilidade da programação aliada com a gravação de macros. A gravação de macro é para você que está começando. Aí depois você coloca a programação junto e vai fazendo aí com que as suas planilhas vão ficando cada vez mais espertas. Certo?
Nós poderíamos aí passar a atribuir uma série de outras questões como botões, tá? Mas eu não quero aprofundar muito. Eu só gravei essa aula aqui para te dar aquele gostinho, para você entender que se você começar a se aprofundar nas macros, você vai longe. Você tem... Se você entender o mínimo de macros, você já vai se diferenciar enormemente no mercado de trabalho, porque a maioria das pessoas ignora isso. Então, um colega teu que demorar X tempo sem saber as macros, se você souber as macros, você faz em um menor intervalo de tempo, automatizando, você gasta algum tempinho para fazer, e depois você tem as benesses de estar tudo pronto. Imagina o teu colega lá, botão direito, mover ou copiar, mover para o final, criar uma cópia, ok, vai lá, nomeia, olha o trabalho, nomeia, e aí vem aqui e apaga. Claro que aqui não tinha nada escrito, mas aí apaga. Olha o tempo, você vai lá, Alt F8, Enter, número da planilha 7, Enter, tá lá tudo certinho, olha o tempo que você fez, ok? Sendo que a programação aqui poderia ter sido um pouquinho mais simples. Ó, aqui nós poderíamos usar esse parâmetro aqui no lugar dessa input box, observe. Olha só. E agora não vai parar, vai ir direto. Alt F8, executei. Pá. Ah, claro, aqui ele já está contando com aquela planilha que foi criada, correto? Então é só sheets count. E olha só. Certo? Olha aí, ó. Pessoal, vocês viram que eu fui alterando aqui o código, porque a gente às vezes coloca parâmetros em excesso, porque aqui eu quis ir mais rápido, correto? Acabei copiando e colando tudo, mas eu só precisava desse parâmetro que estava aqui no meio. Tá? Então é o exemplo que eu dou. Agora olha só a próxima que eu vou criar. 9, Alt F8, 10, Alt F8, 11. Viram? E detalhe, tá? Eu não estou digitando aqui, mas olha só. Alt F11, a próxima. Aqui eu acabei digitando um a mais, então nós não tínhamos programado para apagar aqui depois do dezembro. Então você entende, isso é programação, macro, tem que mudar, certo? Então pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa introdução. Isso aqui foi só para te dar o gostinho de como é que é usar as facilidades e as ferramentas avançadas, tanto do Word como do Excel. Claro que eu pretendo sim gravar aulas mais básicas para vocês, mas aqui eu estou simplesmente mostrando o poder que essas ferramentas têm, certo? E é óbvio, se você tem uma empresa, se você é um profissional liberal, se você é autônomo, precisa aí de uma planilha para controlar os seus clientes, precisa de uma planilha para controlar as horas de serviço, precisa de uma planilha para controlar os horários, precisa de uma planilha para te dizer quanto tempo demora alguma coisa, controle de produtividade, qualquer coisa, controle doméstico, precisa agendar horários, precisa, enfim, controlar uma série de fatores, ou precisa formatar o teu trabalho, precisa criar um documento, precisa criar uma apresentação de PowerPoint profissional, enfim, pessoal, ou precisa de uma aula específica em alguma área da informática que eu possa te ajudar. Eu tenho um conhecimento bastante amplo em uma série de setores que envolvem a informática. Então, se você achar que eu posso te ajudar, entre em contato por esse e-mail que está aparecendo aí, ou me manda um WhatsApp também aí, o número que está aparecendo aí para vocês, certo? celsonconrad@gmail.com, e a gente consegue chegar num acordo aí que fique bom para as duas partes, ok? Valeu, um grande abraço e até a próxima aula.